Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, uma releitura do Evangelho de Mateus, fora todas as outras leituras que temos feito, seguindo aqui o material da Catena Áurea, Corrente Dourada, material publicado por Tomás de Aquino, que é uma referência na teologia cristã ocidental, que influenciou grandemente muitos autores e escritores. Até hoje esse material é utilizado como referência, né? Como algumas citações são retiradas e apresentadas, porque ele facilita muito, muito esse estudo, esse trabalho. E falando do nascimento de Jesus, o texto sagrado diz o seguinte, o Evangelho de Mateus, que nós estamos comentando, os dois primeiros versículos. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A postura desses homens é bastante firme, é bastante enfática. Eles estavam numa missão. Algumas pessoas tratam esses magos como se fossem reis, né? A tradição criou uma história paralela, dando inclusive nomes para eles, e são colocados como reis. E também são colocados como três. Na verdade, a Bíblia não diz que eram três ou que eram reis, diz que eram magos. Talvez por terem sido três presentes, ouro, incenso e mirra, as pessoas têm a ideia de que foram três indivíduos. Mas, pelo texto, era um número grande, tá? Porque a Bíblia declara que a cidade de Jerusalém ficou alvoroçada. Era uma caravana que chamou a atenção, que despertou o interesse. E eles se dirigiram imediatamente ao palácio do rei Herodes com esse questionamento ou com essa apresentação. Aqui estamos para adorar o recém-nascido rei dos judeus. Eles sabiam do nascimento, não sabiam onde nasceria, não sabiam exatamente onde. Como a profecia falava do nascimento do rei, eles foram ao palácio, né? Aparentemente seria o lugar óbvio do nascimento de um novo rei. Esses homens têm muitas lendas, tem muitas histórias sobre quem seriam esses homens. Um dos comentaristas deixam claro aqui, né? Alguns falam que eles eram caldeus, outros falam que eles eram da Babilônia, e outros falam que eles eram descendentes de Balaão. Está aqui, ó. Por isso disseram que o falso Deus a quem eles haviam adorado lhes havia manifestado qual era o verdadeiro Deus. Afirmam que os magos eram persas, outros que vieram dos últimos confins da terra, outros, enfim, que eram descendentes de Balaão, pois Balaão foi aquele que profetizou no livro de Números, né? Profetizou sobre a estrela de Jacó, o rei que reinaria sobre os judeus e sobre toda a terra. Provavelmente esses homens eram da Babilônia, tá? Eram magos da Babilônia, eram os profetas das religiões babilônicas. Lembrando que os judeus permaneceram por 70 anos no cativeiro babilônico. A história dos judeus, a tradição profética dos judeus permaneceu na Babilônia junto com um grande número de judeus que não regressaram para a terra de Israel, quando foram libertados do cativeiro. Muitos preferiram ficar. Inclusive, na Babilônia, se desenvolveu uma escola rabínica de interpretação da lei muito fértil, muito intensa. Quando se fala da sistematização do conhecimento judaico, que se encontra no Talmud, fala-se de duas elaborações, uma de Jerusalém e outro na Babilônia. O Talmud babilônico ficou pronto primeiro que o Talmud que estava sendo elaborado em Jerusalém, para você entender a dedicação dessa comunidade
a fé judaica que lá estava. Tá? E a fé judaica não era necessariamente um mistério para o povo, a sociedade na qual eles estavam inseridos. O hábito de aprender, o hábito de pesquisar, o hábito de buscar compreender o propósito de Deus para a humanidade, ainda que em terras pagãs, isso não mudou. Isso não mudou. O interessante é que os magos interpretaram os sinais, os fenômenos atmosféricos, né? Uma estrela que surgiu, um brilho diferente, novo nos céus. E esses magos, que não eram judeus, identificaram essa estrela ou esse sinal como sinal do nascimento do rei dos judeus. E imediatamente montaram um grupo e para lá foram prestar as devidas homenagens. Foram lá para adorar o recém-nascido rei dos judeus. O mesmo não fizeram os religiosos, que estavam preocupados com as suas vidas ou com os seus negócios. O tempo mudou, a profecia se cumpriu e os religiosos não prestaram atenção. Os anjos proclamaram para pastores, que eram pessoas assim, discriminadas no ambiente religioso, porque quem trabalha com pecuária, animais grandes ou pequenos, sabe que você, às vezes, parece que você é que está servindo o animal, porque o animal precisa de cuidado todos os dias. E as leis religiosas impõem um dia de descanso aqui para os judeus, mas quem trabalha com gado pequeno, médio ou animais de grande porte, sabe que o animal precisa de cuidado todos os dias. Conseguir um calendário de folga é uma coisa complicada. Já naquele tempo já era algo complicado. Então, ao invés de criar uma espécie de rodízio, um revezamento para facilitar a vida daqueles pastores que provavelmente estavam cuidando dos animais que seriam abatidos no serviço religioso, né, que estavam no entorno de Jerusalém, é, preferiram discriminar esse povo. Mas Deus não se esqueceu desses homens e enviou anjos para proclamarem o nascimento de Jesus Cristo. Ainda que as elites religiosas da época não tenham prestado atenção aos sinais, não tenham olhado para o céu, porque os interesses deles estavam na terra, né? É o templo, é o reino, é o governo, é a tributação, é o relacionamento com Roma, a amizade com os políticos e coisas desse gênero. Os não-judeus, aqui representados por esses magos orientais, perceberam o sinal dos céus. Algo mudou, algo aconteceu. Deus realizou algo novo e procuraram saber e tomaram conhecimento. Também é fato que esses homens foram prestar as devidas homenagens e seguiram o seu caminho, aguardando o que ocorreria, o que aconteceria com esse recém-nascido rei dos judeus. Mas a Bíblia deixa claro aqui que a primeira postura deles foi uma postura de absoluta e total reverência e confiança na palavra profética, atribuindo ao Todo-Poderoso Deus, ao Deus dos judeus, a origem do sinal que foi avistado nos céus. Uma nova estrela brilhando, uma nova estrela brilhando de maneira a conduzi-los de onde quer que eles estivessem até a, a terra a santa. Jesus não nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém, que não é distante de Jerusalém. Eles foram no caminho certo. Chegaram à pessoa errada, chegaram à casa errada, mas de lá foram orientados e conseguiram o que pretendiam, prestar as devidas homenagens, prestar o devido culto ao recém-nascido, Jesus, o nosso Senhor. Um comentarista deixa claro o seguinte: o princípio dessa lição põe três coisas em evidência. A pessoa, tendo pois nascido Jesus, o lugar em Belém de Judá e o tempo, no tempo do rei Herodes, circunstâncias postas para confirmar o que vai narrar. De novo, né, tem pessoas que questionam a historicidade, o quão histórico são os evangélicos, o quão histórico é a Bíblia. Eu até adquiri recentemente
um livro aí que levou 6 meses para chegar, porque teve que vir de fora, veio de Portugal. Conseguimos o livro em português de Portugal. É um, é um, é um erudito, não é um livro recente, estranhamente você não encontra ele aqui no Brasil mais. Não foi relançado, não foi reeditado, não foi reimpresso. É, é um livro que passa essa reavaliação das pesquisas que dizem respeito ao questionamento sobre o quão histórico é a narrativa do Evangelho de Jesus Cristo, tá? O quão, o quanto essa narrativa viva na igreja, nunca ausente, está presente nas narrativas que eles consideram ou consideraram principais. A historicidade está garantida pelo fato da Bíblia ser a narrativa histórica, tá? Sempre questionada, mas nunca desacreditada, tá? Ninguém conseguiu desfazer a narrativa bíblica, ninguém conseguiu atribuir fatos mentirosos à narrativa bíblica, tá? Pode ficar sossegado, a Bíblia é perfeitamente confiável. E também as referências aqui, o rei Herodes não é desconhecido da história. O Herodes, o Grande, ele era amigo de Roma, tá? A Judéia está na história até hoje, nunca desapareceu da história. Tudo é fato, nada é ficção. Inclusive a estrela, alguns tentam transformar num cometa ou algo assim, mas o fato é que a Bíblia narra que a estrela guiou os magos. Se é pelo conhecimento de astronomia que eles possuíam, se é pelo aparente movimentar deste astro nos céus, a Bíblia declara que essa estrela guiou esses homens de onde eles estavam até que eles puderam encontrar Jesus. Eles erraram quando entraram em Jerusalém, mas quando saíram de Jerusalém, a Bíblia declara, afirma que a estrela os conduziu até Cristo Jesus, sendo Jesus a resplandecente estrela da manhã. Viemos adorá-lo, viemos adorá-lo. Até esses homens que você pode chamar, se quiser, de astrólogos, porque a astronomia e a astrologia não estavam separadas. Sempre existiu aí na mente humana uma tentativa de adivinhar o futuro lendo os céus. Deus governa os céus e pela observação dos céus, a pessoa pensa ou imagina que pode compreender o que Deus está realizando ou está para realizar. Via de regra, essas religiões mágicas aí tentam desvendar a vontade de Deus para nações, para sociedades, para grupos e para indivíduos, tá? É uma visão aí da qual nós não estimulamos também e entendemos que é pouco saudável viver através de adivinhações. A Bíblia recomenda, a Bíblia orienta que o justo deve viver pela fé de que Deus está no absoluto controle de todas as coisas que ocorrem e que ocorrerão neste mundo. Deus não abre mão do direito de governar a sua criação. Ainda que tenha concedido à humanidade liberdade para decidir se submete ou não à sua vontade, Deus não abre mão do seu poder, do seu domínio. E a providência de Deus é visível nas nossas vidas, caso nós a queiramos enxergar. Estes homens que não participavam, não podem ser incluídos no povo da promessa, pela fé, participaram do milagre, a mais bela e poderosa expressão do amor de Deus para com a sua criação. O Verbo se fez carne, nascimento de Jesus, o Cristo, na cidade de Belém da Judéia, porque a Bíblia fala de uma outra Belém também naquelas regiões lá da Judéia. Nessa Belém aqui, uma outra Belém é em Israel, mas essa Belém aqui é a única Belém, é o único lugar onde Jesus poderia ter nascido. É exatamente o lugar onde ele nasceu.
Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda a paz.